Bom, seguindo, né, o nosso conteúdo, hoje nós vamos falar sobre o setting na clínica psicológica. Na verdade, a gente vai discutir o que é o setting psicoterapêutico. A gente vai conversar um pouco sobre como ocorre esse setting nas 4 abordagens que a gente tem aqui nas demais, né? A Gestalt, comportamental, vamos falar um pouquinho da centrada e também da psicanálise. Então, a gente vai conhecer como que se processa o setting a partir de cada uma das abordagens, tá? Então, a gente vai ter essa visão de como que isso ocorre. Antes da gente iniciar propriamente dito a nossa aula de hoje, eu gostaria da gente dividir os assuntos do nosso seminário para essa primeira verificação. Seria para iniciar já na semana que vem os nossos seminários, sendo 2 temas por cada aula, tá? Então, a minha sugestão de temas, né, são esses aqui. O título do seminário é a psicologia, a clínica extramuro, tá? Psicologia extramuro. Então, a equipe 1 vai discutir sobre o atendimento domiciliar em psicologia clínica. Equipe 2 vai falar sobre a clínica ampliada. Equipe 3 vai falar do plantão psicológico. Equipe 4, a clínica do consultório de rua. E a equipe 5, as novas demandas para o fator clínico no encontro com o social. Então, dia 30, segunda-feira da semana que vem, seria a equipe 1 e 2. No dia 6, na seguinte, seriam as equipes 3 e 4. E no dia 13, a equipe 5. Qual é o conteúdo? O conteúdo é livre, vocês fiquem à vontade para pesquisar os materiais sobre esses assuntos dentro da temática de vocês. Caso vocês tenham alguma dificuldade em encontrar material, que eu acho muito difícil, em alguns desses temas, vocês podem me acionar no WhatsApp, que eu encaminho algum material ou a sugestão de algum livro que fale sobre esse assunto, tá? Mas caso vocês encontrem dificuldade, mas eu acredito que ninguém vai encontrar. Como é que vai ser composto o nosso seminário? Vai ser a apresentação oral, por meio aqui de slides. Vocês podem apresentar via Teams, não é necessário vir presencialmente, só mesmo caso alguém queira, mas a gente faz normalmente aqui pelo Teams, tá? Além da apresentação, tem a parte escrita que vocês vão me apresentar, tá? Aqui eu coloquei os critérios para o nosso trabalho escrito, onde vocês vão fazer um resumo do material que vocês vão me apresentar, tá? Então, vocês coloquem, né, façam um resumo com objetividade, com clareza, com coerência naquilo que vocês estão escrevendo. E aí, tem capa, contracapa, sumário, introdução, objetivo, né? Apresentação do trabalho como um todo, tá? Referências bibliográficas é anexo se houver, não é obrigatório. E aí eu coloquei aqui os critérios para que vocês, então, possam fazer o trabalho escrito de vocês. É um por pessoa? Não, é um trabalho por equipe, tá? Vocês vão me encaminhar via e-mail a parte escrita e a parte oral vocês vão apresentar aqui em sala de aula, pelo Teams, por meio aí de ou roda de conversa ou apresentação de slides, tá? Valendo 3 pontos, sendo um e-mail a apresentação oral e um e-mail a apresentação escrita, tá bem? Agora eu gostaria que a gente dividisse as equipes. Como é que vocês estão fazendo? Vocês estão escolhendo temas ou a gente sorteia? Qual a sugestão de vocês? Professora, geralmente a gente monta as equipes e o professor que sorteia. Tá, então vamos lá. A gente pode já fazer São aqui quantas essas pessoas equipes. por equipe? Deixa eu olhar aqui quantos nós somos na turma. Deixa eu olhar aqui pela listagem. São 5 equipes. Acho que vai ficar 4 ou 5 pessoas por grupo. Deixa eu ver aqui, fundamentos da clínica. Nós somos de 22, tá? São 22 pessoas. Deixa eu dividir aqui, que a prof é ruim de matemática, a gente usa a calculadora que é mais fácil.
22 dividido por 5, 4 pessoas, e vai ter algum grupo que vai ficar com 5. Tá? Então, a média de 4 pessoas. Então, vamos lá. Quem são aí os chefes das equipes que normalmente vocês já montam? Eu tenho um aqui. Que Professora, já tem um aqui também, que é de 5 pessoas. Tá, vamos lá. Vou começar com a Lina. Pode falar, Lina, os componentes da sua. Lina, Daniele, Shirlane e Bianca. Cirlane e Bianca? É. Tá, beleza. Quem foi a outra? Maria do Rosário. Maria do Rosário, tá. Érica. Carita. Carita, tá. Isso. Tá. Cassiane. Cassiane. Lívia. Karen. Putz, vai passar, vai dar 6. Não pode. Na verdade, então exclui. Deixa eu ver como a gente vai dividir. Deixa eu falar com elas. Tá. Tem algum outro representante de outra equipe aí? Professora, boa tarde. Boa tarde, Ana Paula. Eu e Ana Paula e Joelson. Ana Paula e Joelson? Joelson. Tá, Joelson. Beleza. Aí quem for, nós colocamos no grupo, aí quem for chegando já vai acrescentando os nomes, mas a priori pode colocar Ana Paula e Joelson. Obrigada. Perfeito, então, eu preciso ainda de mais 2 grupos. Professora? Oi. Coloque Marcele. Silene. E Paula Darielle. Darielle. Tá. Falta mais uma equipe. Pedro. Pedro e Tiago, por enquanto. Pedro e Tiago. Perfeito. Aí vocês vão, então, acrescentando os colegas que, porventura, não estejam online agora, neste momento, tá? E lembrando que temos que ter todas as pessoas da sala nas equipes. Então, a gente vai sortear aqui os números. Deixa eu tirar. Professora? Pode falar. Já fechou as equipes ou ainda tem mais 2? Não, já fechou. Tem a equipe da Lina, a equipe da Maria do Rosário, a equipe da Ana Paula, a equipe do Pedro e a equipe da Marcele. Aí quem não foi chegando vai entrar em alguma dessas equipes. Tá, aí você pode só organizar o da Maria do Rosário, que eu vou lhe passar os nomes agora. Tá, pode falar então. Tá? É Maria do Rosário. Tá. Karen. É Karen ou é Carita? É Karen. Nicole. Tá. Karen, Nicole. E Débora. Perfeito. Então, vamos lá. Maria do Rosário, Karen, Nicole e Débora. Ok. Deixa eu tirar aqui os numerozinhos para a gente poder fazer os sorteios. Bom, eu já fiz os números. Vou tirar nessa ordem que nós fizemos as equipes.
Então, eu vou tirar primeiro aqui um número para a Lina, para a equipe da Lina. Vamos ver quem é da equipe da Lina. Qual foi o... Equipe da Lina, vocês ficaram com o tema 5, tá? Não enxerguei nem escutei. Tema 5. 5? Tá. Equipe da Lina. Deixa eu anotar aqui. 5. Tirar outro. Papelzinho da equipe da Maria do Rosário agora. Maria do Rosário, equipe, vocês ficaram com o tema 3, tá? Plantão psicológico. Tá ok, professora. Tirar outro. Agora é o da equipe da Ana Paula. Ana Paula, vocês ficaram com o tema 1. Tema 1, atendimento domiciliar. Ok? Tá bom, professora. Ok. Agora vamos tirar da equipe da Marcele. Que é a equipe da Marcele, tema 2. Tema 2, a clínica ampliada. Professora, Oi. Esse é o do dia 30, né, da Marcele? De qual? Da Marcele? Tema 2, é? Isso. Você não pode trocar, deixar nós na 4, porque dia 2 a gente já tem um seminário da professora Rose. Dia 2 ou dia 30? Dia 30, nós já temos o seminário dela. Tá, então eu posso trocar, Thiago? Pedro, aliás. Pode sim, professora. Tá. Tranquilo. Então o Pedro vai ficar com o tema 2 do dia 30, a clínica ampliada. E a Marcele vai ficar com o tema 4, a clínica do consultório de rua no dia 6, tá bom? Tá bom, Então, obrigada. Obrigada, Pedro. O plantão psicológico não é a minha equipe, que é dia 6? Oi? Que é o tema 3. Não é a da Maria do Rosário? Maria do Rosário, tema 3, plantão psicológico. Sim. Desculpa, Thiago, o teu tema é o 2, tá? Clínica ampliada, dia 30. Só falei errado, mas tá certo. Só repetindo. Pera, professor. Pera. É clínica ampliada? Não, calma lá. Vamos lá. Lina, tema 5. Tema 5, olha aí no slide. Tema 5, novas demandas, é da equipe da Lina. Maria do Rosário ficou com equipe 3, plantão psicológico, dia 6, tá? Ana Paula, equipe 1, que é atendimento domiciliar, dia 30. Marcele ficou, então, com o tema 4, que é a clínica do consultório de rua, no dia 6. E o Pedro ficou com o tema 2, a clínica ampliada, dia 30. Tá bom, Pedro? Tá, tudo bem, prof. Tranquilo, clínica ampliada, Perfeito. Beleza. Eu vou, quando terminar a nossa aula, eu vou digitar tudinho direitinho e vou encaminhar aí pro zap da Lina. E ela joga mandei no grupo, professora. Qual é cada equipe? Já colocou? Ah, então pronto. Então, perfeito. Já ficou aí no grupo. Se tiverem dúvida, vocês podem me mandar um WhatsApp, sem problema nenhum. E aí eu vou compartilhar com a Lina também o meu e-mail, que aí a parte escrita vocês mandam para o meu e-mail, tá bem? Então, combinados. Vamos lá discutir o nosso tema da aula de hoje. Então, a gente vai falar hoje sobre o setting terapêutico. Eu primeiro gostaria de ouvi-los. O que vocês entendem sobre setting terapêutico? O que vocês já ouviram falar? O que vocês imaginam que sejam esses settings? Nunca ouviram falar desse nomezinho? Eu acredito que o setting terapêutico é tipo, digamos que é que eu tenho uma palavra que eu gosto muito em inglês, chamada zone, mas que eu acho que não tem o mesmo sentido que no português, né?
Mas é tipo digamos, um local específico onde é tipo um consultório, digamos assim, mas existe essa zona assim, é como se fosse quase uma zona de conforto para aquela pessoa que está chegando, e para ela poder falar o que ela foi ali, foi levar a demanda dela, né, no caso. Vai mais ou menos por aí, acredito eu. Pronto, perfeito. Quem mais? Eu acredito que seja um momento onde vai estar lá o paciente ou o cliente e a pessoa responsável por estar ali entrando nessa intervenção, tentando ajudar no meio, nas frustrações ou na demanda que o cliente vai trazendo naquele consultório, ou então em algum local onde poderá estar acontecendo essa intervenção. Perfeito, né? Então, isso aí que vocês Isso colocaram... me lembrou uma coisa, professora. Pode falar, Alina. Uma vez eu estava olhando o Instagram, e aí para mim, saúde terapêutica é isso. Parece que o paciente, o cliente, eu não sei como a psicóloga tratava, tinha chamado, o rapaz disse para ela, né, que ele se sentia um lixo. E aí, na sessão deles, ela pegou e ela montou dentro de uma caçamba de lixo um setting terapêutico, para eles se encontrarem e ter uma conversa. E aí isso virou, tipo, uma publicação do Instagram, porque ele chegou a falar que ele se sentia como um lixo, e a psicóloga montou, literalmente, uma salinha dentro de uma caçamba de lixo. Então, acho que isso representa muito o setting terapêutico, né? Que é exatamente... ela está usando uma metodologia em cima de uma escuta especializada, científica, a partir do que ela escutou do próprio cliente, né? E para talvez ele já perceber o que ele fala de si mesmo. Então, por isso que ela criou aquele espaço. Então, aquele espaço tinha total a ver com o que ela tinha escutado, com uma metodologia que ela estava empregando e a forma de ajudar ele a se perceber, talvez. Então, isso demonstrava muito a interação entre os dois. Perfeito, né? O setting, apesar das vezes a gente achar que é algo muito óbvio, né? O setting é um consultório, o setting é um local, mas eu digo que, apesar de parecer óbvio, não é tão óbvio assim o setting, né? O setting a gente pode dizer sim como sendo o espaço físico, né? O nosso consultório, mas ele é muito mais do que isso, né? O setting é a relação, é aquilo que será desenvolvido para o acontecimento, para o desenrolar daquela sessão, daquele trabalho psicoterapêutico. Então, esse exemplo que a Alina trouxe, né, a representação de um lixo, foi a construção de um setting. Às vezes, o nosso setting não vai ser dentro da nossa sala de consultório, né? Às vezes, o nosso setting vai precisar ser adaptado, mas nem por isso ele deixa de ser um setting, né? O que é mais importante dentro do setting, né, que a gente entenda, não é só o espaço, e sim a relação, né? Então, podemos dizer que o setting terapêutico, né, se refere, dentro da psicologia, se refere ao espaço no qual a relação entre o paciente e o terapeuta acontece, né? Então, no setting, nesta relação, né, o setting ele é extremamente relacional. Então, a proposta é que o terapeuta se utilize de uma escuta diferenciada para os pacientes encontrarem novos meios de lidar com seus problemas. Então, dentro dessa construção desse setting, que vai se dar por meio da minha interação, por meio da minha relação com o meu paciente ou por meio da relação com o meu cliente, dependendo da minha abordagem, eu posso utilizar paciente ou cliente, né, como eu me sentir aí mais confortável, eu vou precisar criar espaços para que essa pessoa consiga se colocar. Então, esse exemplo aí do lixo, né? Então, foi uma tentativa da psicoterapeuta criar esse espaço para que essa pessoa, então,
consiga se abrir a partir do que ela mesma se colocou. Eu estou me sentindo um nicho. Então, vamos conversar dentro de um nicho? Vamos estabelecer essa relação a partir daí? Né? Então, vai ter momentos que nós temos que ter a sensibilidade de quando que vai poder iniciar ou precisar acontecer um atendimento. Nem sempre um atendimento vai ocorrer dentro do nosso consultório. Às vezes um atendimento vai precisar ocorrer numa praça, às vezes um atendimento vai precisar ocorrer quando o cliente me liga, ele não está conseguindo subir no elevador, por exemplo. Então, vai ter momentos que a gente vai ter que se utilizar da nossa expertise, da nossa técnica, da nossa sensibilidade, de pensar, né, onde é que eu vou, então, estabelecer esse setting para que eu possa iniciar naquele dia, por exemplo, a minha sessão, tá? Então, a gente pode dizer que o setting é o espaço onde ocorre, né, vai ocorrer o processo e a relação, tá? Que será construída para esse abrir, para esse dialogar, para que essa troca ele ocorra. Então, ele acaba por influenciar a conduta técnica e ética na relação que ultrapassa o ambiente físico da terapia. É importante também a gente ter aqui uma ideia de que o setting ele vai se modificar. Então, o set dentro da abordagem da psicanálise, ele ocorre e ele é feito de um determinado formato. O set dentro da abordagem da Gestalt terapia em outro formato. O setting dentro da comportamental ocorre em outro formato. O setting dentro da centrada na pessoa tem um outro formato. Então, de uma forma breve, a gente vai discutir esses formatos do setting, que vai variar aí de acordo com as abordagens. Nosso objetivo não é aprofundar dentro de cada uma das abordagens, mas dar uma noção de como é o setting em cada uma das abordagens. O aprofundamento ele se dá posteriormente nas disciplinas que vocês vão estar vendo lá pelo 8º semestre, onde vocês vão ter cada uma das abordagens novamente, todas muito bem desmembradas. Então, o trabalho ele é feito com o trabalho feito com SET constitui-se de maneira relacional. Ele acaba por influenciar a conduta técnica e ética na relação que ultrapassa esse ambiente físico da terapia. Não apenas isso, mas também dos princípios colocados em contrato que conduzem o encontro do psicoterapeuta com o cliente. Então, o setting é tudo aquilo que nós combinamos, é tudo aquilo que nós fazemos no nosso contrato com o nosso cliente. Quando o meu cliente faltar, é uma consulta que será cobrada ou não? O que ficou estabelecido? O que ficou acordado? Isso faz parte do setting, né? O que nós combinamos. Então, tudo aquilo que eu combino, tudo aquilo que eu acordo de como que vai seguir, de como que será o nosso processo e como que ocorre a minha forma de trabalhar, isso compõe o setting. Compõe o que vai guiar, o que vai conduzir essa relação. Então, dependendo da minha abordagem, eu preciso criar espaços para que isso ocorra. Por que é importante a construção de um setting? Oi, Pedro. Não, Joelson, professora, desculpa. Joelson. Eu estava ouvindo agora o exemplo que a Lina fez, e você disse que essa questão dessa terapia, ela pode ser executada, feita em qualquer lugar, né? Mas baseado isso com... Não é feito em qualquer lugar. Vai ter momentos, por exemplo, que o processo terapêutico vai precisar iniciar, às vezes, não necessariamente dentro do meu consultório. Às vezes o cliente tem uma demanda, né, que vai precisar um atendimento inicial um pouquinho antes, digamos, né? O exemplo que eu dei do elevador. Então, ali eu vou ter que precisar criar um espaço, às vezes, né, de ouvir essa pessoa ali.
Não necessariamente vai iniciar quando ela entrar no consultório. Vai ter momentos, mas isso também não é. A gente não vai dizer que isso vai ocorrer em todas as abordagens, tá, gente? Isso vai depender muito de qual é a minha abordagem. Então, tem algumas abordagens que são mais positivistas, né, que a gente diz muito mais dentro de um quadro, como a psicanálise, quanto a comportamental, e tem abordagens que permitem um pouco mais de flexibilidade, como esse exemplo que eu acabei de falar, como se aí entra centrada na pessoa, entra Gestalt. Então, depende muito de como é a construção desse setting que vai se dar a partir da minha abordagem. Tá? É nesse sentido. Isso não quer dizer que eu vou fazer terapia em qualquer lugar, não é isso que eu quis dizer, tá bom? Eu disse que às vezes o nosso Não, eu entendi, professor. Assim, mas isso daí cabe ao terapeuta verificar a questão da necessidade para esse atendimento, né? Porque realmente o cliente ele não pode digamos assim, tomar tais decisões aonde ele quer ser tratado, né? Eu acho que o terapeuta ele tem essa autonomia, baseado em um espaço que o terapeuta ele possa fazer o trabalho e poder executar de uma forma tranquila, digamos assim. Por que eu falei isso? Porque eu estava vendo aquele vídeo acho que da aula passada, retrasada, e uma da professora, ela deu um exemplo assim, que ela tinha um cliente, era um garotinho de 8 anos, 10 anos, e todo dia ele vinha fazer o tratamento lá dentro da clínica com ela. Ele vinha da escola, a mãe dele deixava, e quando foi um dia, ele chegou aborrecido, ele desceu do carro, e ele nem entrou no consultório, ele subiu numa árvore que tinha Subiu lá na em frente. árvore, né? Isso, me lembrei. Foi da aula Então, passada. isso, aí a terapeuta veio lá para baixo da árvore, começou a conversar com ele, né? Ela buscou aquele espaço, né, para que ela pudesse de uma forma, digamos assim, profissional, né? Eu digo assim, empática, né? E ela conseguiu, né? Conseguiu convencê-lo e ele desceu da árvore e depois eles foram lá para dentro, né? Perfeito. Então eu percebi assim, né? Ela criou houve aquela necessidade, né? E ela se ajustou aquele momento lá para ela executar o trabalho. Exato. Foi aí que eu vi, beleza? É isso Obrigado. mesmo, é exatamente isso, Pedro. Então, vai ter momentos que a gente vai ter que ter o uma Joelson, sensibilidade. Professor, que tá falando. O Pedro é porque ele levantou a mão, tá aparecendo o nome dele aqui para mim. Joelson. Então, é exatamente isso, Pedro. Naquele exemplo do vídeo passado, né, ela cita esse exemplo da árvore, da menina do cachorro. Então, assim, isso não vai estar escrito em lugar nenhum, né? Isso foi o quê? A sensibilidade do terapeuta de perceber que naquele momento, para aquele cliente, se fazia necessário uma intervenção, né? O setting não ia ser ali o consultório, depois eles até foram, mas não iniciou ali a sessão. A sessão iniciou um pouquinho antes. Então, vai ter momentos que nós precisaremos ter essa intervenção de uma forma inusitada, mas isso eu nunca vi em livro nenhum, isso não estava escrito, porque vai aparecer situações diferentes que não vai estar escrita. Cada pessoa, ela é única, ela é diferente, e a gente vai lidar com isso dentro dos nossos atendimentos, né? Cada cliente, ele é único. E aí a nossa sensibilidade de entender, compreender aquela necessidade daquele cliente vai se fazer necessário, tá? Perfeito, Joelson. Pedro, você levantou a mão? Sim, que eu estava pensando nisso que o Gelson falou, de como, tipo médico, né? Às vezes pode acontecer de, por exemplo, ele ver alguém tendo uma parada cardíaca e ele tentar socorrer a pessoa.
fazer os primeiros socorros, né, digamos assim. Mas, de um jeito ou de outro, essa pessoa que teve uma parada cardíaca, ela vai ter que depois ir no hospital, ir no consultório de verdade, ver se o coração dela está realmente bem e buscar um prognóstico e tudo mais, né? Eu acho que não funciona diferente para psicologia também, tipo, quando a gente vê alguém prestes a pular de um prédio, aí você vai lá, faz uma intervenção, mas só aquilo não vai ser suficiente, né, para a pessoa não recorrer a tentar pular do prédio novamente. Ela vai ter que entrar num consultório, se consultar e tentar resolver essa demanda, né? Enrolar o trabalho. Sim. Exato. Perfeito, Pedro. Lina. Tá no mudo ainda, Lina. Desculpa. Eu vejo até uma situação mais simples que tudo isso. Muito mais simples e ao mesmo tempo pode ser um caso muito mais complicadinho. Por exemplo, uma pessoa que não tem condições de sair de casa. Será? É paraplégico ou pode ser qualquer outra situação. E aí, tipo, por mais que ela esteja pessoas cuidando dela, as pessoas trabalham e tal, e não tem como levar ela ao consultório, à clínica. E aí o psicólogo passa a atender ela na casa dela. Então, tipo, tem situações muito, muito mais simples. E aí, e o pior, a casa dela pode ser um grande problema. Aquela pessoa não aguenta mais estar naquele espaço porque ela não consegue sair ali o quanto ela queria, ela está presa porque ela não tem força suficiente para se locomover. E aí vem o trabalho do psicólogo, do profissional, de fato transformar um set que talvez não seria tão apropriado, exatamente porque é um dos ambientes que são como é a palavra? Que seja, é um dos ambientes que Não é o está problema, adequado, né? que não é adequado e é um dos problemas do próprio paciente, do próprio cliente. E aí ele vai ter que conseguir criar um setting ali, ou talvez criar outras maneiras, sei lá, tentar transformar o ambiente, mas ele vai essa questão da relação do profissional com o cliente que se torna importante no set terapêutico, porque nem toda vez o ambiente vai ser um ambiente adequado, porque é aquele ambiente que está causando talvez uma doença psicológica na pessoa. E essa pessoa não tem como sair dali. Então, o psicólogo vai se adaptar, indo na casa, por exemplo, do cliente, e aí ele vai transformar aquele local num set terapêutico, ao ponto daquela relação entre eles fazer com que aquele ambiente não seja mais tão mecânico assim e possa haver o trabalho e a metodologia que o psicólogo vai precisar fazer. Perfeito, né? Então, que é um grande desafio, né? Então, a gente vai ter, inclusive, uma das equipes vai trazer essa discussão sobre o atendimento domiciliar, que traz atendimento domiciliar é uma prática relativamente nova dentro da psicologia, e é um grande desafio, porque é muito diferente, né, a gente ter um consultório todo adaptado, onde eu consigo criar tudo aquilo que é necessário para um bom vínculo, né, para que a gente consiga desenvolver um bom trabalho dentro do ambiente, mas também não é garantia. Então, um consultório, ele precisa estar organizado, ter ali um mínimo de conforto, ter uma certa organização, possibilitar privacidade ao meu cliente, ter um local, um espaço onde ele possa sentar de forma confortável. Então, o ambiente físico dentro de um consultório, ele precisa ser um ambiente que facilite essa construção desse trabalho, desse set. Não será garantia de que vai ser desenvolvido, porque depende também da nossa relação, mas as chances dele acontecer dentro de um ambiente propício, elas são bem maiores do que no local onde nós não podemos contar, por exemplo, com um espaço adequado, como dentro do próprio exemplo que a Lina colocou aí, dentro de um atendimento domiciliar, que às vezes não é dentro daquilo que é o adequado, daquilo que é o ideal para um bom desenvolvimento de um trabalho psicoterapêutico, mas que nós vamos ter que conseguir, de alguma forma, proporcionar ali o desenrolar daquele trabalho, o desenvolvimento daquele trabalho. Perfeito, gente.
Então, não existe um limite pré-determinado para que alguém possa se abrir dentro do consultório. Antes de tudo, é preciso ter em mente que a matéria-prima da sessão é o paciente. O profissional vai tentar trazer à tona tudo aquilo que for útil ao crescimento do indivíduo, independente da quantidade de palavras. Então, o nosso set, a construção desse espaço, é que consiga passar para esse cliente que ele possa falar dele de uma forma livre de julgamentos, livre de pensamentos, né? Que ele sinta que aquele espaço ali é dele, que ele possa falar dele à vontade, né? Então, criar esse espaço onde a pessoa consiga se sentir com toda essa se sinta confortável em estar se expondo, porque a gente vai estar dentro de um processo onde a gente vai lidar e entrar dentro daquilo que é mais íntimo na vida de uma pessoa. Então, imagine a gente conseguir falar da gente para alguém que a gente nunca viu, para alguém que a gente não tem nenhum tipo de intimidade, e eu falar das coisas mais íntimas que eu tenho, que eu não falo para ninguém. Então, precisa estar estabelecido aí um bom vínculo, termos um bom rapport para que esse trabalho ele possa realmente acontecer, ele possa realmente vir, né, a se desenrolar. Quem aqui já conseguiu fazer o seu processo de terapia? Oi, Joelson. Eu tenho uma dúvida. Pode falar. A respeito sobre o set, né, que baseia-se, como eu estava vendo agora há pouco, se baseia-se numa forma de um cenário, né? Você vai criar aquele cenário, ou seja, você meio que diante de uma necessidade você cria, né? Você cria um espaço, né? Naquele momento. Então esse espaço que você vai usar, eu queria saber se ele necessariamente pode ser como ele como é tratado na clínica, um exemplo somente de conversação, ouvir, né? Ou você pode usar outras técnicas, né? Eu acho assim, de uma forma, porque você falou agora há pouco, né? Assim, quando essa palavra ela tá atrelada a teatro, cenário, a gente percebe que o próprio teatro ele tem uma forma, como você falou agora a respeito do falar livre, tem uma forma de se expressar, né? É onde as pessoas elas encontram, elas podem encontrar um jeito para saber se expressar. E o terapeuta ele pode usar ali naquele momento também outras formas, sem ser somente o falar, o ouvir, né? Sim. Ele pode, não pode? Pode. E qual as outras técnicas que eu vou utilizar? Vai depender da minha abordagem, né? Ludoterapia, então, por exemplo, aba, tem tanta coisa. E professora, deixa eu tirar só uma rapidinho, deixa eu só tentar responder primeiro a resposta do Joelson, depois eu abro. Eu queria só, tipo, ficar igual ao do Joelson, meio que complementar uma pergunta mesmo. Tá. Porque como tem várias técnicas que você vai explicar agora, dependendo da abordagem, setting terapêutico é só relação paciente ou a gente pode chamar também quando é feito em grupo? Também em grupo é setting. Setting é aquele espaço que será criado para a psicoterapia, né? Que aí não importa se é individual ou se ela é grupal, tá? Setting é o espaço. Aí o Joelson, então, ele perguntou sobre, além da fala, eu posso utilizar alguma outra coisa além da fala? Pode, dependendo da minha abordagem, né? Então, tem todas as abordagens, na verdade, ela tem os seus métodos e técnicas de intervenção, que daí eu não posso me aprofundar em todas elas, porque eu não conheço em profundidade todas elas, mas posso falar, por exemplo, da Gestalt terapia, que é aqui a minha abordagem, né? Então,
Dentro da Gestalt, a gente tem uma infinidade aí de técnicas que a gente se utiliza para proporcionar esse espaço do meu cliente. Digamos, o meu cliente ele tem dificuldade de fala. Então, dependendo do que estiver acontecendo naquela sessão, e daí a Gestalt ela não trabalha com sessões planejadas como a comportamental, onde a gente planeja as técnicas que a gente vai utilizar na sessão, né? Dentro da Gestalt a gente não tem um planejamento no sentido, nesta sessão eu vou planejar eu vou aplicar isso e aquilo. Não ocorre de uma forma estruturada e planejada, mas ela ocorre de acordo com aquela necessidade que surgiu naquele momento ali. E para isso eu tenho que ter, saber, né, as técnicas e ter as técnicas disponíveis para que eu possa utilizar. Então, a Gestalt, por exemplo, ela pode proporcionar o trabalho com desenho, um trabalho com argila, um trabalho com cadeira vazia. O que é a cadeira vazia? Por exemplo, o cliente ele está falando de alguém, está no momento de uma projeção onde ele fala muito do outro, fala do outro, e daí eu convido, que tal você falar isso que você está falando para ele? Pode ser, ou para ela, essa pessoa que ele esteja falando, aqui e agora, neste momento aqui da nossa sessão. Você aceita o convite que eu te faço? Né? E qual é o convite de uma cadeira vazia? A pessoa literalmente, né, vai ficar de frente a frente, como se estivesse com essa pessoa que ela está falando, na frente dela, e ela vai falar cara a cara com essa pessoa. Só que, na verdade, não é a pessoa, né? É como se estivesse ali representada naquela cadeira vazia, que é uma cadeira que não tem ninguém, mas que essa pessoa vai, então, conversar. Então, isso é uma outra técnica. Tem as técnicas, tem os experimentos, né? Tem o uso com metáforas, e daí tem uma infinidade de possibilidades de intervenções dentro da Gestalt, por exemplo, que a gente vai se utilizar para proporcionar ao meu cliente aquilo que às vezes ele não está conseguindo através da fala. Mas a gente sempre diz que a gente só vai utilizar uma técnica se ela tiver um objetivo, não é usar a técnica pela técnica para deixar a minha sessão bonitinha. Não, ela precisa ter ali um fundamento, uma necessidade, ela precisa estar a serviço do meu cliente para que eu faça aquela intervenção para além de deixar a sessão livre para o meu cliente falar, tá? E daí todas as outras abordagens, né, elas têm as suas técnicas em específicos para ser utilizada. A comportamental, então, tem uma infinidade de técnicas que a gente vai utilizando de acordo com a necessidade. E aí essas técnicas vocês vão aprender, não se desesperem quando vocês forem se adentrar nas abordagens, né, e quando vocês chegarem na parte do estágio em clínica, vocês vão ter aí muito acesso a essas técnicas quando tiver o momento da prática. Pode falar, Lina. Não mudo ainda, Lina. Semestre passado, a gente teve uma disciplina, não sei se foi passado ou retrasado, já estou até perdida no semestre, mas que foi uma disciplina que falava sobre trabalhos em grupos. Uhum. Para a gente trabalhar com grupos. Aí a gente viu várias práticas. Algumas eram dentro da psicologia mesmo, para trabalhos em grupo, e algumas outras não, podiam ser trabalhadas de outra forma. E aí a gente, no final da disciplina, a gente tinha que escolher uma dessas técnicas e fazer um projeto. E nesse projeto, explicar, né, montar onde ia ser feito, como é que ia ser abordado, e etc. e tal, com aquela técnica. Então, quando a gente fez esse projeto para trabalhar com grupos, nós estávamos montando um set terapêutico. Deixa eu entender o que vocês fizeram. Foi um trabalho que vocês pensaram num tema e depois uma forma de intervenção sobre esse tema nesse grupo que vocês iriam aplicar isso? A gente pegava uma problemática de um grupo e um meio de intervenção, mas sendo que era um trabalho em grupo, então a gente tinha que fazer um projeto e nesse projeto criar um espaço, ver como é que ia ser abordado e usar a intervenção que a gente ia fazer nesse grupo.
Tá, mas vocês fizeram isso na prática ou foi só um projeto? Não, a gente só fez o projeto. Mas Tá. é isso que eu quero saber. A gente criou o setting para poder fazer a intervenção em grupo quando a gente fez o projeto? Tipo, a gente estava criando um setting? Tá, mas aí, o que vocês fizeram lá? Foi só pensar na técnica que vocês iam utilizar? Ou vocês pensaram no cenário, na forma que vocês iriam intervir, em todo o contexto? Tinha um espaço, tinha gente que, por exemplo, escolheu fazer a reunião do grupo online, tinha gente que eu fiz, tipo, numa escola. Então, cada um escolhia, cada pessoa escolhia aonde ia fazer a sua intervenção. Certo. Ok. Se vocês tivessem feito na prática, né, e com o cliente, aí seria um setting. Porque o que é o setting? É esse acontecimento dentro desse espaço onde eu vou criar esta relação, onde aquele trabalho ele se desenrole. Tá? Então, se realmente tivesse ocorrido na prática, seria um setting. Ele teria uma forma de intervenção, uma forma de acontecer, e esse espaço ele iria acontecer, entendeu? Isso seria um setting. Acabou não sendo porque foi só um projeto, tá? Então, o setting é o espaço que eu possibilito, que eu crio para que esse meu cliente ele consiga, tenha espaço, ele consiga se abrir, tá? Então, esta relação, é esse espaço que eu consigo criar para que essa relação aconteça. Deu para entender, Lina? Eu acho muito interessante, professora, de como o setting ele é muito similar como o Gelson mesmo falou, ao teatro, mas ao esporte também, de certa forma, a quase todas as atividades humanas, né? Quando o ser se encontra com ele mesmo, de certa forma. Tipo um corredor, quando ele vai correr uma corrida, tipo aquelas corridas que o Usain Bolt corria, né? Ele entrava numa coisa que era só ele com ele mesmo, com o corpo dele, né? E eu acho que é mais ou menos isso também. Tipo, quando a pessoa vai entrar no palco também. Eu já vivi um momento uma vez que é muito, muito, muito raro de acontecer, onde eu tive que tocar guitarra e foi como se tudo tivesse ficado preto para mim. Tudo ao meu redor tivesse sumido, só tivesse eu ali e aquela guitarra ali. E eu acho que o setting terapêutico ele se assemelha muito a essa sensação de só o indivíduo tá meio que com ele mesmo. E ele se permitir ali poder falar sobre ele, né? Oi, Joelson. Em cima do que o Pedro falou, eu viajei mais um pouco aqui e eu acho que o terapeuta, ele na conversação e também no ouvir, ele chega a perceber o que o seu cliente ele é capaz de, um exemplo de essa questão de buscar a fala livre, né? De fazer o trabalho bem executado para que o cliente ele se sinta à vontade para conseguir falar livremente o que ele quer. Então, eu acho que eu queria saber se caberia ao terapeuta perceber exatamente o que esse cliente, o espaço onde esse cliente gostaria de se encontrar, tipo assim, como o Pedro agora falou, né? Porque tem alguns clientes que eles vão se achar mais à vontade para se abrir. Um exemplo, em um cenário um exemplo de uma musicalização, de um esporte, né? Uma coisa assim que ele gosta de fazer, de um hobby, tipo assim, mais ou menos. Na verdade, assim. Eu sei muito ou não? Não é que tu tenha viajado, mas isso aí entra muito no processo da nossa intervenção, na escolha da técnica, por exemplo, que eu vou utilizar com o meu cliente. Então, digamos, tem cliente que tem dificuldade de falar. Então, a minha intervenção aí pode ser, eu posso me utilizar de outras técnicas que proporcione esse meu cliente se abrir
Então, assim, é criar a confiança, permitir que ele comece a falar dele naquilo que ele evita, tá? Então, às vezes, eu proporcionar uma técnica que ele consiga se comunicar, por exemplo, por meio de uma argila, um exemplo. É uma forma dele estar ali se expressando de uma outra forma, para além daquela que ele tem dificuldade, que é da fala. Tem clientes que eles têm dificuldade em fazer trabalhos artísticos, trabalhos manuais, pintura, música, né, essas coisas assim. Então, ele vai querer só falar. Então, vai ser mais difícil eu intervir com técnicas nesse estilo, ou técnicas de cadeira vazia, é um exemplo. Então, eu tenho sempre que ter a percepção daquilo que é mais adequado para o meu cliente, para propor para ele. Dentro da visão, por exemplo, da Gestalt, a gente propõe, a gente não impõe. O cliente optará se ele realizará aquilo ou não. Eu faço a proposta, digo para ele o que é a minha proposta e se ele topar, a gente faz, né? Então, a gente vai sempre respeitando o limite daquele meu cliente, verificando se ele está acessível para aquilo, se eu posso prosseguir, se a gente pode fazer esse trabalho ou não. Então, a gente vai checando, tá? Tem algumas abordagens que elas são mais positivistas, né? Vamos trabalhar, vamos realizar essa técnica aqui, e é o que eu planejei para hoje, e a gente vai realizando essa técnica. Então, isso vai muito dependendo da minha abordagem, qual é o cerne de pensamento da minha abordagem para que eu siga, né, a metodologia do raciocínio da minha abordagem, para que eu, então, consiga fazer as intervenções com o meu cliente e sempre checando naquilo que é possível para o meu cliente. Que às vezes a gente, principalmente quando a gente se forma, né, a gente quer aplicar um monte de técnica e a gente acha que aplicar técnica que é o bacana. Não, né? Eu tenho que entender se aquela técnica para o meu cliente, naquele momento, é o mais adequado. Porque às vezes não é a técnica pela técnica, às vezes ele só quer falar, ele só quer ser ouvido, ele não quer que eu aplique nenhuma técnica, ele quer falar. Então, o que eu tenho que estar ali é com a minha escuta muito atenta para ouvir o que ele está querendo naquele momento falar. Tá? Então, é neste sentido, Joel. Ok? Ok, professora. Perfeito. Então, como é a construção desse espaço? Esse aqui é o convite que eu faço para vocês. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre a construção desse espaço pela concepção do Rogers, né, a centrada na pessoa. Não se preocupe que a gente vai falar essa construção desse espaço nas outras abordagens, mas hoje a gente vai conversar um pouquinho, então, como é essa construção a partir do pensamento do Rogers, né? Então, o Rogers, ele também foi um psicanalista, mas ele não concordando posteriormente, discordando e tendo outra visão a respeito do processo terapêutico, ele então, posteriormente, criou a abordagem centrada na pessoa, mas inicialmente ele era psicanalista. Então, na concepção, o que a gente vai falar aqui são alguns trechos que eu trago do livro Tornar-se Pessoa, tá? Um livro que é base para a centrada da pessoa, é muito importante. Quem for seguir, né, a linha da centrada, ele tem acesso a esse livro, porque ele é os tops do tops dentro da centrada da pessoa. É o básico, tá? Então, estar à frente como uma pessoa perturbada, em conflito, que está procurando e esperando ajuda, sempre constituiu para mim um grande desafio. Será que eu disponho do conhecimento, dos recursos, da força psicológica, da habilidade ou do que quer que seja necessário para ajudar este indivíduo? Então, essa fala aqui é uma fala do próprio Rogers, né, de uma inquietação que ele tinha, de algo que ele se questiona, né, é uma fala que tem lá no livro, onde ele se questiona sobre isso aqui. E esta fala é uma fala que muitas vezes nós, enquanto psicoterapeutas,
nos pegando, né, nos pegamos nos perguntando. Nós, quando vamos ao nosso primeiro estágio, lá no 9º semestre, a gente também se pergunta, né? Será que tudo que eu aprendi durante os semestres anteriores, tudo que eu aprendi, tudo até aqui, é conhecimento suficiente, eu vou conseguir realmente ajudar este meu cliente? E isso, gente, é super normal a gente ter esse tipo de inquietação, e eu sempre digo que é necessário, porque se a gente achar que a gente já sabe tudo, sempre a gente está fechado para continuar estudando, a gente está fechado para novas possibilidades, né? Então, quando eu me pergunto, né, quando eu me permito ter essa dúvida, é porque eu sei que eu tenho conhecimento, mas que aquele cliente sempre será único, não terá resposta para aquele cliente. Aquele cliente, a resposta dele está dentro dele, e o meu trabalho é, a partir do meu conhecimento, ajudá-lo a resposta, que eu não sei qual é, mas que está ali, dentro daquele meu cliente, que eu vou ajudar dentro do processo psicoterapêutico a investigar e nós encontrarmos, então, a resposta para aquele meu cliente. Uma hipótese geral do Rogers, né, que ele coloca, é o seguinte: uma maneira breve de descrever a mudança que se efetuou em mim seria dizer que nos primeiros anos de minha carreira profissional eu me fazia a pergunta: como posso tratar ou curar ou mudar essa pessoa? Então, no início, quando ele era psicanalista, quando ele tinha essa visão mais positivista, o Rogers, ele se fazia essa pergunta, né? Ou seja, como ele sendo o detentor do saber e como ele iria, então, né, tratar, curar, mudar o outro, né? Então, naquela visão mais positivistas que a gente discutiu lá nossa segunda aula, se eu não me engano, onde a gente discutiu o início lá da clínica, né, e onde a gente coloca o surgimento a partir dessa conduta médica, a partir desse pensamento de que nós temos aí, nessa conduta higienista, de que nós temos ali o poder de cura, tá? Então, inicialmente, ele respondia, né, se fazia essa pergunta. Posteriormente, quando ele já tem, né, a sua percepção de mundo modificada, a sua percepção a respeito do humano, do cliente modificada, já numa perspectiva da centrada, ele coloca da seguinte forma: agora eu enunciaria a questão dessa maneira: como posso proporcionar uma relação que essa pessoa possa utilizar para o seu próprio crescimento pessoal? Olha a mudança de perspectiva que o Roger, então, tem, e que é o que exatamente, né, a centrada na pessoa busca proporcionar uma relação, tá? Para que esta relação possa proporcionar o crescimento da própria pessoa que está ali. Então, a centrada na pessoa, né, o próprio nome, quando ele diz centrada na pessoa, né, a resposta está ali centrada no meu cliente e nesta relação. Então, é a relação terapeuta-cliente que irá ajudar no meu cliente. A resposta não está em mim. Né? O que vai ajudar, não sou eu que vou curar o meu paciente, não sou eu que vou curar o meu cliente. Né? O Roger diz que o que vai desenvolver, o que vai proporcionar o crescimento a este meu cliente não sou eu, e sim esta relação que nós iremos, então, desenvolver e estabelecer. Uma hipótese, ainda continuando a hipótese dele, né? Se posso proporcionar um certo tipo de relação, a outra pessoa descobrirá dentro de si a capacidade de utilizar essa relação para crescer, e mudança e desenvolvimento pessoal ocorrerão.
descobri que quanto mais conseguir ser genuína na relação, mais útil isso será. Isso significa que devo estar consciente de meus próprios sentimentos, o que mais puder, ao invés de apresentar uma fachada externa de uma atitude. Então, aqui, o Roger, ele quebra uma das premissas, né, e um dos pensamentos de possível neutralidade, né, em que, por exemplo, a psicanálise coloca, tá? Onde vamos pensar, na psicanálise ortodoxa, né, o psicanalista ficava de costas ali para o seu paciente, justamente para não haver esta relação. Então, quanto mais neutro, quanto mais distante, melhor será para o desenvolvimento desse processo. E aí o Roger, na abordagem dele, ele já vem com o oposto disso. Ele já diz que o que vai proporcionar o crescimento ao cliente é justamente essa relação. E essa relação, ela precisa ser genuína. Então, ser uma relação genuína é ser uma relação composta ali de autenticidade, ou seja, composta ali de verdades, né? Onde eu consiga, né, estar inteiro, eu consiga também poder dizer ao meu cliente, por exemplo, que naquele momento eu não estou bem, né? Então, isso é o que ele coloca aqui, estar consciente dos meus próprios sentimentos, tá? O que mais puder, ao invés de apresentar uma fachada, ou seja, ao invés de dizer para o meu cliente que está tudo bem, estou com cara de paisagem, né? Se alguma coisa não está legal, eu preciso estar consciente, eu preciso ser genuíno e, inclusive, às vezes, precisar desmarcar uma sessão se eu não estiver bem, né? Eu ter essa sensibilidade, né, de poder ser autêntico nessa relação, de poder ser genuíno, tá? Então, a premissa, a base do setting dentro da centrada na pessoa, ela parte dessa questão aí da autenticidade na relação. Como uma segunda condição, acho que quanto mais aceitação e apreço sinto com relação a esse indivíduo, mais estarei criando uma relação que ele poderá se utilizar. Então, quando ele coloca aqui, né, a questão da aceitação e apreço, é a aceitação incondicional do meu cliente como ele é. O que quer dizer isso para a centrada na pessoa? Que aceitar o outro como ele é exatamente como ele é. Ele não precisa gostar das mesmas coisas que eu, a gente não precisa pensar igual, a gente não precisa ter os mesmos pontos de vista, né? Ele pode ser quem ele é, ele pode ser quem ele quiser, e isso, né, terá toda a minha consideração, terá todo o meu afeto, independente se ele tem um pensamento totalmente oposto ao meu, tá? Então, o Roger, ele coloca que eu preciso aceitar esse meu cliente na condição dele, tá? Isso não implica que aceitar o meu cliente como ele é, eu precise, por exemplo, a concordar ou a gostar ou até os mesmos pensamentos com ele. Não, né? Quer dizer que nós podemos ser pessoas diferentes e mesmo assim ser aceitas, cada uma na sua condição, ok? Outra coisa, quando ele diz aqui sobre o processo da aceitação, e isso poderá ser benéfico ao cliente, é justamente se a gente pensar, o cliente, ele chega no consultório, em geral ele vem com um processo de desqualificação, né, de não aceitação dele próprio, e quando ele vê aquele terapeuta o aceitando do jeito que ele é, o que vai acontecer? Ele mesmo começa a se aceitar, ele começa a olhar que ele tem sim pontos positivos, porque tem alguém que acredita nele, que é o terapeuta. Porque ele já vai vir de um cotidiano onde as pessoas não acreditam nele e nem ele mesmo acredita nele. Então, para que ele volte a se aceitar, ele volte a acreditar nele, esta relação com o terapeuta
se ela for uma relação genuína, se ele sentir que esse terapeuta o aceita incondicionalmente, ele também vai se utilizar disso para que ele comece a se aceitar. Entendam que se aceitar incondicionalmente não quer dizer que a pessoa não vai mudar, não é isso. O processo de mudança ele ocorre justamente quando a gente se aceita. Enquanto a gente não se aceita, a gente fica na briga de ser quem nós não somos. E nós não podemos ser quem nós não somos. A gente pode melhorar aspectos nossos, mas a gente não vai ser uma outra pessoa. A gente não vai mudar a nossa história, né? Então, é nesse sentido que Rogers fala sobre o processo da aceitação incondicional. Então, por aceitação incondicional, quero dizer uma consideração afetuosa por ele mesmo enquanto uma pessoa de autovalia incondicional, de valor, independente de sua condição, de seu comportamento ou de seus sentimentos. A motivação para a mudança, uma outra perspectiva, né, do pensamento do Rogers, né, a segunda frase em minha hipótese geral era que o indivíduo descobrirá dentro de si a capacidade de utilizar essa relação para crescer. Gradualmente, minha experiência me fez concluir que o indivíduo traz dentro de si a capacidade e a tendência latente, se não evidente, para caminhar rumo à maturidade, né? Então, aqui ele está falando, né, da tendência atualizante, do potencial que ele acredita que cada um de nós tem, né, de crescer, de se tornar uma pessoa mais madura, de crescer rumo a essa maturidade que a gente busca. Muito bem, então agora até aqui, ok, gente? Deu para entender? Sim. Ficou claro? Perfeito, então. Então, hoje a gente vai ficar por aqui. Eu tinha um outro vídeo para apresentar, mas eu não vou apresentar hoje, porque, na verdade, quero fazer um trabalhinho com ele, uma outra discussão, e ele é a linha já do pensamento do Setting da psicanálise, aí então não vai dar tempo. E a gente fica, então, até aqui com o Setting de Rogers, e depois, nos nossos próximos encontros, a gente vai ver as outras perspectivas do Setting nas outras abordagens. E na próxima segunda, então, a gente começa o nosso seminário com as duas equipes que já estão programadas para a próxima segunda-feira, tá bom, gente? Desejo aí uma excelente semana para vocês e até segunda-feira. Beijo grande. Até, professora. Boa tarde. Boa tarde, professor. Tchau, boa tarde. Boa tarde. Professora. Boa tarde. Tchau, boa tarde.